Povo de Deus, família cristã, meus amados irmãos e irmãs, o tema de hoje é: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Esse é o nosso tema. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Esse tema é extraído do livro de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Irmãos, como eu falei mais uma vez, que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e o perdão da Santíssima Trindade esteja conosco. Hoje vamos meditar sobre uma das passagens mais sérias e profundas que o Senhor Jesus já pronunciou. Muitos irmãos têm dúvida, medo e curiosidade sobre este assunto. E por isso é muito importante que estudemos a Bíblia com atenção e com o coração aberto. No capítulo 12 de Mateus, Jesus diz palavras que nos fazem pensar. Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E qualquer que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vamos ver, meu irmão, nesse contexto, por que foi que o Senhor disse isso. Para entendermos direito, precisamos saber o que está acontecendo, ou o que estava acontecendo naquele momento. Jesus tinha acabado de fazer um milagre maravilhoso. Libertou um homem cego e mudo. O povo ficou admirado e começou a perceber que ele era o Filho de Deus. Mas os fariseus, ao ver o milagre, não se alegraram. Ao invés de darem glória a Deus, eles disseram: este homem não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles viram o bem, viram o amor, viram o poder de Deus em ação, mas deliberadamente escolheram chamar o que era bom de mal, o que era obra de Deus de obra do diabo. Foi nesse contexto que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que significa este pecado? Muitos pensam que é um palavrão, um gesto ou um erro de momento, mas a Bíblia nos mostra que é algo muito mais profundo. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição final e obstinada da salvação. Vamos entender a diferença que Jesus explicou. Falar contra o Filho do Homem é quando você não entendeu ainda, é quando você duvida, é quando você erra, é quando você vive no pecado por ignorância ou fraqueza. Isto tem perdão, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Agora vamos ver falar contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo já trabalhou no seu coração, ele já te convenceu do pecado, já te mostrou a verdade, já te chamou para Jesus, mas você deliberadamente vira as costas, resiste e diz não para sempre. É o coração que se endurece, tanto que já não sente mais a voz de Deus. É dizer, eu vejo a luz, mas escolho ficar nas trevas. Eu sei que é verdade, mas eu rejeito. E por que não tem perdão? Jesus disse que esse pecado não será perdoado. Isto é porque Deus não queria perdoar, porque Deus é amor e quer salvar todos. Isto não é porque Deus não queria perdoar, né, meu irmão? O motivo é simples. O perdão é obtido através do arrependimento. O Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento. Se uma pessoa rejeita o Espírito Santo, ela rejeita a única força que poderia levá-la aos pés de Jesus para pedir perdão. É como se alguém fechasse a porta por dentro e jogasse a chave fora. Deus quer entrar, mas a pessoa não permite mais. É a impertinência final. É o estado de quem já não quer mais Deus, já não quer mais santidade, já não quer mais mudança.
é quando você está em perigo, meu irmão. Irmão, se você está neste grupo de oração, se você se preocupa com a sua alma, se você sente saudade de Deus e quer viver em santidade, você não cometeu este pecado contra o Espírito Santo. Porque o sinal de quem já pecou contra o Espírito Santo é justamente a ausência de preocupação, a dureza total, a indiferença. Quem tem medo de pecar contra o Espírito Santo, na verdade, demonstra que o seu coração ainda é sensível à voz de Deus. Você pode ter errado muito, pode ter falado besteira, pode ter se afastado, mas enquanto houver vida, há esperança. Enquanto você sentir vontade de voltar, enquanto você orar, ainda há tempo e há perdão. Irmãos, e o que devemos fazer? A lição que Jesus nos deixa hoje é: não resista ao Espírito Santo. Quando Deus tocar no seu coração, quando Ele te chamar para mudar de vida, para perdoar, para se reconciliar, para servir, não diga depois, não feche o coração. Ouça a voz de Deus, aceite a luz, confesse seus pecados, busque o Senhor enquanto é tempo. Deus é rico em misericórdia. O sangue de Jesus é capaz de lavar todo e qualquer pecado, menos aquele que a pessoa se recusa a entregar a Ele, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. Queridos irmãos, que hoje possamos agradecer a Deus, porque o seu Espírito ainda trabalha em nós, que nunca endireçamos o nosso coração, que sempre sejamos abertos para receber o amor, a correção e a graça do Senhor Jesus. Viva em comunhão com o Espírito Santo, ame a Deus, obedeça a sua palavra e tenha certeza, você é filho amado e está salvo pela graça de Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Que Deus nos use hoje, que esta palavra traga entendimento e paz para todo este grupo e que esta reflexão lhe atinja em cheio, meu irmão, porque é através da palavra do Senhor que nós conseguimos nos transformar. É através do Espírito Santo de Deus que nos guia e nos dirige que nós conseguimos nos converter. E é através dessa conversão material e espiritual que nós possamos e podemos alcançar o reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu quero dizer aqui para vocês que eu sou Jucimar Vieira. Eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus Canaã, localizada na Avenida Dário Rabelo, 626-6330, 626/630. Aqui próximo, a Clínica do Dr. Manuel Carlos de Gouveia, Policlínica do Dr. Manuel Carlos de Gouveia. Se você é aqui do Iguatu e está como ovelha fora do aprisco, como peixe fora d'água, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está sem congregar, faça-nos uma visita, meu irmão. Você será bem acolhido. Nossos cultos são as terças, culto de gratidão, às quintas, culto de ensinamento e aos domingos, o culto principal, o culto da família. O culto em que nós nos reunimos com mais pessoas, com mais irmãos. E nesse momento eu estou vos convidando para que você faça parte desse nosso grupo. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. Como eu frisei, às terças e quintas, o culto é às 19 horas, 7 da noite. E aos domingos, às 17h45, 5h45 da tarde. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.